Bom, nessa aula vamos fazer um resumo sobre os prazos de recolhimento das contribuições. Os prazos previstos na legislação previdenciária são esses daqui, tá? Existe caso de recolhimento de contribuição com vencimento até o segundo dia útil após o evento esportivo, até dia 20 de dezembro de cada ano, até dia 15 do mês seguinte, até dia 15 do mês seguinte do trimestre civil, até dia 20 do mês seguinte, no caso do Simples, até o 20º dia do mês seguinte, tá? Aí, no caso do Simples, seria a Lei Complementar 123, não é a legislação previdenciária propriamente. Então, até o segundo dia útil após o evento, nós temos esse vencimento no que diz respeito à contribuição de 5% sobre a receita bruta dos eventos desportivos. O contribuinte, nesse caso, é a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e quem é responsável pelo recolhimento desses 5% até o segundo dia útil, após o evento, é a entidade promotora do evento desportivo, seja a federação, seja a confederação, seja uma liga, tá? Vai ser o promotor que recolhe os 5% sobre o evento, sobre a receita bruta do evento, até o segundo dia útil após a ocorrência desse espetáculo desportivo. Se a entidade promotora arrecadar, descontando da receita do clube, esses 5%, e não recolher, isso configura a apropriação indébita previdenciária, crime previsto no Código Penal, tá? Se a entidade promotora não arrecada os 5%, isso configura infração administrativa, porque é obrigação de fazer e a entidade promotora estará descumprindo uma obrigação acessória, que é a de descontar os 5%. O que tem vencimento até dia 20 de dezembro e dia 20, se cair em dia não útil, lembrar que antecipa para o dia útil imediatamente anterior. É a contribuição sobre o 13º salário. A empresa é obrigada a recolher contribuição sobre o 13º dos empregados, tá? Tanto os 20%, SAT, GILRAT, contribuição destinada a terceiros, quanto a contribuição descontada do empregado de 8%, 9% ou 11%, que vai ser aplicada sobre o 13º, em separado da remuneração de dezembro. Tudo isso deve ser recolhido pela empresa. Tanto que ela arrecada dos segurados, quanto as contribuições a seu cargo, devem ser pagas até o dia 20 de dezembro. Lembrar que a empresa não vai recolher contribuições sobre a primeira parcela do 13º, ela só recolhe sobre o valor total, sem deduzir o adiantamento, até o dia 20 de dezembro de cada ano. No caso do empregador doméstico, ele também deve recolher contribuições sobre o 13º salário do empregado doméstico. Então, 12%, que é a contribuição patronal, mais a contribuição que o empregador doméstico desconta do empregado, de 8%, 9% ou 11%, todas essas contribuições, tá? 12 mais 8, 20%, 12 mais 9, 21%, enfim, tá? 12 mais 11, 23%, aplicadas sobre o 13º, vão ter que ser recolhidas no dia 20 de dezembro, tá? Muito cuidado, porque no que diz respeito a 13º salário de trabalhadores avulsos, o recolhimento não tem como vencimento essa data de 20 de dezembro, porque no caso do 13º de avulsos, tá, o responsável pelo recolhimento, seja o órgão, seja a empresa tomadora de serviço, vai ter que fazer o recolhimento todos os meses. O 13º é pago dentro do mês e o recolhimento é feito até o dia 20 do mês seguinte. Então, 20 de dezembro é data de vencimento da contribuição sobre o 13º de empregados e de empregados domésticos. Muito bem. No caso do empregador doméstico, ele pode recolher as contribuições relativas a novembro, juntamente com as contribuições sobre o 13º salário, até o dia 20 de dezembro. Tá? No caso de novembro, vence no dia 15 do mês seguinte,
tá? No dia 15 de dezembro, mas ele pode juntar a contribuição de novembro com a contribuição sobre o 10º e pagar tudo junto no mesmo documento de arrecadação no dia 20 de dezembro. Então, o cálculo das contribuições é feito em separado, calcula-se a contribuição de novembro, calcula-se a contribuição sobre o 10º, mas eu posso somar esses valores e pagar tudo num único documento de arrecadação até 20 de dezembro. No caso do dia 15 do mês seguinte, se cair em dia não útil, prorroga para o dia útil imediatamente seguinte. O empregador doméstico, contribuinte individual por conta própria, o contribuinte individual que presta serviço ao contratante X, tá? Vou já mostrar quem é este contratante X, o segurado facultativo, em todos esses casos, o recolhimento tem como data de vencimento o dia 15 do mês seguinte. Então, o empregador doméstico, ele vai, recolher a contribuição patronal de 12%, mais a contribuição que ele desconta do empregado doméstico no dia 15 do mês seguinte, tá? E as contribuições incidentes sobre verbas remuneratórias pagas na rescisão do contrato de trabalho de um empregado doméstico, inclusive o 13º proporcional que seja pago nessa rescisão, vão gerar também, contribuições, e o vencimento dessas contribuições também é dia 15 do mês seguinte. Então, vejam que o 13º pago para um trabalhador doméstico que tem o seu contrato ativo, o recolhimento vai se dar 20 de dezembro. Mas no caso de uma rescisão de contrato de empregado doméstico com pagamento de 13º proporcional, a contribuição sobre o 13º não deve esperar 20 de dezembro. Essa contribuição é feita no dia 15 do mês subsequente ao da rescisão. Então, esse pagamento, da contribuição é feito no dia 15 do mês seguinte ao da rescisão. Muito bem. O contribuinte individual que exerce atividades por conta própria, seja aquele que paga 20% sobre o salário de contribuição, seja aquele que optou pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição e que paga 11% sobre o salário mínimo, eles vão recolher essa contribuição até o dia 15 do mês seguinte, ressalvadas as situações de recolhimento trimestral que eu vou mostrar mais adiante. Também recolhe contribuição no dia 15 do mês seguinte aquele contribuinte individual que precisa complementar a base de cálculo para atingir o valor de um salário mínimo. Por exemplo, temos um contribuinte individual, tá, que ele recebeu da empresa R$500. A empresa que pagou R$500, ela reteve dele 11% sobre R$500. Vejam que, se foi o único serviço que ele prestou no mês, esse mês está com pendências, porque não vai ser considerado por conta de a base ser inferior ao salário mínimo. O que esse contribuinte individual deve fazer? Ele deve complementar, tá? Complementa a complementação, tá? É ótimo. Ele complementa, tá? A sua contribuição, tá? Era complementa a contribuição. Eu botei complementa a complementação, ficou estranho, né? Então, ele complementa a sua contribuição recolhendo 20% sobre a diferença que falta para o salário mínimo. De modo que, se eu somar 168 mais esses 500, eu vou ter uma base no final, correta. Na verdade, o salário mínimo é 678. Aqui ele devia pagar, sobre 178. Então, 500 mais 178 formam uma base de 678 e aí o mês está regularizado, vai contar para todos os fins. Mas, se ele deixasse só 11% de 500, como a base estaria inferior ao salário mínimo, lá na frente ele teria que recolher a diferença, senão não conta esse mês, nem para carência, nem para tempo de contribuição. Então, quando é ele próprio que complementa a sua contribuição para fechar a base mensal no valor de salário mínimo, que é o limite mínimo do seu salário de contribuição, ele vai fazer esse recolhimento até o dia 15 do mês seguinte. Então, os 20% sobre 178, ele recolhe até o dia 15 do mês subsequente. Agora, o contribuinte individual na condição de microempreendedor individual, ele recolhe 5% no DAS-MEI
até o 20º dia do mês seguinte, tá? A lei diz que até o 20º dia do mês seguinte. Caso esse indivíduo, que ao recolher 5%, ele só se aposenta por idade com um salário mínimo, não se aposenta por tempo de contribuição, caso ele queira recolher a complementação para chegar nos 20% e se aposentar por tempo de contribuição, ele vai, pagar essa complementação, onde ele pagou 5 aqui, ele vai pagar uma complementação de 15%, de modo que 5% mais 15, 5% que ele pagou aqui, mais 15 forme 20% mensal. Essa complementação de 15% ele faz até o dia 15 do mês seguinte. Então, ele vai pagar no das mês 5% até o 20º dia do mês seguinte e ele vai pagar numa GPS a complementação de 15% até o dia 15 do mês seguinte. O contribuinte individual, que presta serviço a esses contratantes, esses aqui que são os que eu chamo de contratante X. Então, o contribuinte individual que presta serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa, que presta serviço a produtor rural pessoa física, que presta serviço à missão diplomática ou à repartição consular estrangeiras, esse indivíduo recolhe a própria contribuição, que pode ser de 11, se ele tiver a prova de que o seu contratante declarou em GFIP o valor de sua remuneração e recolheu, portanto, a contribuição, declarou e recolheu a contribuição, ou declarou e ali ele confessa a dívida na GFIP, tá? Então, recolheu a contribuição patronal ou declarou em GFIP esse contratante, dando a prova ao prestador de serviço desses fatos, permite reduzir para 11% a alíquota. Então, seja o CI que prestou serviço ao contratante X, que tenha direito a pagar 11%, seja o CI que prestou serviço a esses contratantes X, e não tem provas, não tem GFIP, não tem prova de recolhimento por parte do seu contratante, que paga 20%, ele próprio, o CI prestador de serviço, vai recolher a sua contribuição até o dia 15 do mês seguinte, ao da prestação de serviços. O segurado facultativo recolhe a sua própria contribuição também até o dia 15, seja aquele facultativo que paga 20% sobre o salário de contribuição, seja o facultativo que paga 11% sobre salário mínimo, seja o facultativo que é uma dona de casa, um dono de casa de baixa renda que paga 5% sobre o salário mínimo, vão recolher essas contribuições até o dia 15 do mês seguinte. Então, existe também o chamado recolhimento trimestral. Então, aqui seria a hipótese do recolhimento trimestral. Então, recolhimento trimestral, o vencimento até o dia 15 do mês seguinte ao do trimestre civil. Quem é que pode recolher? Empregador doméstico, CI por conta própria, facultativo, mas somente aqueles que tenham recolhimento sobre salário mínimo. A gente vai ver aqui. Então, o recolhimento trimestral, ele acontece nessas datas. Sejam os 3 meses do trimestre, sejam 2 meses de um trimestre, o vencimento é 15 de abril, 15 de julho, 15 de outubro e 15 de janeiro. Não se pode inventar trimestre, não existe trimestre março, abril e maio com vencimento em junho, Isso não existe. E aqui, se cair em dia não útil, vai prorrogar para o dia útil imediatamente seguinte. Quem é que pode efetuar o recolhimento trimestral? É o empregador doméstico, quando o salário de contribuição do seu empregado for de valor até salário mínimo. E o salário de contribuição do empregado doméstico poderia ser menor que salário mínimo? Poderia, O empregado doméstico ele pode ter faltas no decorrer do mês. Esse empregado doméstico ele pode trabalhar 2 dias na semana e receber salário mínimo diário. Então, quando o salário de contribuição do empregado doméstico é menor ou igual a salário mínimo, o empregador pode optar pelo recolhimento trimestral das contribuições,
calcula mês a mês e recolhe tudo junto até o dia 15 de abril, até o dia 15 de julho, ok? Vamos lá. O CI por conta própria, que tenha um salário de contribuição igual a salário mínimo, seja aquele que paga 20% ou 11%, também pode recolher trimestralmente a sua contribuição, tá? Até o dia 15 do mês seguinte ao do trimestre civil. O facultativo, que tenha como base das suas contribuições um salário mínimo, tanto que paga 20%, quanto 11%, quanto 5%, também pode recolher a sua contribuição até o dia 15 do mês seguinte ao do vencimento do trimestre civil. Muito bem, quem é que paga a contribuição até o dia 20 do mês seguinte, tá? Aí nós temos, né, uma série de situações, ok? Eu só estou lembrando uma coisa que eu acho que eu não falei, eu vou voltar ao slide só para lembrar. Que o facultativo, quando ele começa a sua vida contributiva já pagando contribuições trimestrais, por exemplo, se ele começou, né, se inscreveu em abril. Então, abril, maio e junho, segundo trimestre, ele pode pagar no dia 15 de julho, que isso vai ser considerado contribuição em dia e vai estar contando, né, a filiação dele desde o primeiro mês, a carência desde o primeiro mês, tá bom? Bom, vamos para o dia 20. Então, dia 20, só lembrar que se cair em dia não útil, antecipa para o dia útil imediatamente anterior. No caso do Simples e do MEI, prorroga para o dia útil seguinte. É diferente o DAS-MEI e também, né, o DARF, onde se recolhe a contribuição unificada do Simples. É diferente. Mas no caso de contribuições que são pagas na Guia da Previdência até o dia 20, no caso das contribuições que já são pagas em DARF, 1% ou 2% sobre a receita bruta, no caso da desoneração da folha, o vencimento é dia 20 e se cair em dia não útil tem que antecipar. Então, quais são as contribuições que são pagas até o dia 20? As contribuições das empresas, os 20%, seja sobre a remuneração de empregado, seja sobre a remuneração dos contribuintes individuais, SAT, GILRAT de 1%, 2% ou 3%, devidamente ajustado pelo FAP, né, a alíquota. Também são pagas essas contribuições no dia 20. É adicional ao SAT, também no dia 20 do mês seguinte. 15% sobre o valor bruto da nota da cooperativa, dia 20 do mês seguinte. Contribuição descontada dos empregados pela empresa, entra tudo na mesma guia até o dia 20. Contribuição descontada do CI de 11%. Contribuições destinadas a terceiros, é tudo dia 20 do mês seguinte. Ok? Muito bem. Agroindústria, os 2,5% sobre a receita. SAT, 0,1% sobre a receita. 20% sobre a remuneração do CI, 15% da cooperativa. Contribuição descontada do empregado, contribuição descontada do CI, contribuições destinadas a terceiros, todas serão pagas numa GPS cuja data de vencimento é dia 20 do mês seguinte. Produtor rural, pessoa jurídica, tá? Aqui, copia e cola não deu certo, tá? Que é da produção rural, não tem essa história de adquirida de terceiros, industrializada ou não. Para o produtor rural, a base é a receita bruta da comercialização de sua produção rural. Então, os 2,5%, 0,1% sobre a receita, 20% sobre remuneração de CI, 15% sobre nota de cooperativa, contribuição descontada dos empregados, contribuição descontada do CI, contribuições de terceiros, data de vencimento, dia 20 do mês seguinte, subsequente. As entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção não vão pagar os 20% sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais. Elas não vão pagar 15% sobre a nota de cooperativa de trabalho, tá? Elas não vão ter o SAT, GILRAT. Elas não vão ter o adicional ao SAT, porque são contribuições patronais e ela está, né, em condições de isenta. Ela não vai pagar essas contribuições. Então, ela tem que descontar ainda a contribuição dos empregados que lhe prestam serviço. Ela desconta do contribuinte individual 20%, não é 11%, porque só pode descontar 11% de um contribuinte individual aquela empresa que tem algum encargo.
Tá? A empresa que paga 20% permite a alíquota do contribuinte individual ser 11%. Mas uma entidade isenta, tá? Ela vai estar dispensada dos 20% enquanto contratante e ela vai descontar do contribuinte individual que lhe prestou serviço 20%. E vai, portanto, recolher o que ela desconta no dia 20 do mês seguinte. Se essa entidade beneficente comprasse produtos rurais de segurados especiais ou de produtores pessoas físicas, contribuintes individuais, ela teria a condição de subrogada, teria que descontar a contribuição dos produtores e recolher também no dia 20. A associação desportiva com equipe de futebol profissional, ela tem uma parte que é substituída pelos 5% sobre a receita. Mas se ela contratar contribuinte individual, 20%, está aqui. Se ela pagar, valores a cooperados através de cooperativa de trabalho, 15% ela tem que pagar sobre a nota da cooperativa. Ela desconta a contribuição dos empregados, ela desconta a contribuição do CI e paga a contribuição a terceiros. E tudo isso a própria associação desportiva vai ter que recolher no dia 20 do mês seguinte. Mas no que diz respeito aqui aos 5% sobre a receita proveniente de patrocínio, publicidade, propaganda, licenciamento do uso de marcas e símbolos, transmissão de jogos, o contribuinte é realmente a associação, mas o responsável pelo recolhimento é o patrocinador. E nesse caso, o recolhimento tem vencimento no dia 20 do mês seguinte. Lembrar também que lá na Lei 8.212 nós examinamos um dispositivo que diz o seguinte, que quando a associação desportiva, mesmo com equipe de futebol profissional, ela tem atividades autônomas, não ligadas ao futebol profissional, ela vai manter o perfil da empresa em geral. A remuneração que ela pagar aos empregados envolvidos nessas atividades autônomas vai ter a contribuição de 20%, SAT e GILRAT, é adicional ao SAT se fosse o caso, contribuição descontada de empregado, é normal, toda empresa tem que descontar. E terceiros, contribuição de terceiros. E tudo isso vai ser pago no dia 20 do mês seguinte. O produtor rural, pessoa física e o segurado especial, eles têm na legislação a previsão de pagar contribuição de 2% para a Seguridade, 0,1% a título de SAT e GILRAT, 0,2% que é um terceiro chamado Senar. Tá? Seja o próprio produtor a recolher, seja o adquirente, a cooperativa, na condição de subrogados a recolherem as contribuições que descontam desses produtores, o vencimento da contribuição, seja sobre a receita da comercialização da produção rural, seja aqueles casos também em que o próprio produtor recolhe a contribuição sobre artesanato rural, sobre produção artística, sobre turismo rural, o vencimento vai ser sempre no dia 20 do mês seguinte. No caso de avulso, avulso portuário, existe, por parte do operador, um grupo de contribuições que ele deve desembolsar. 20% SAT, adicional ao SAT, terceiros, e também existem as contribuições devidas pelos próprios avulsos. Essas contribuições, elas incidem sobre o montante de mão de obra que a remuneração paga por serviço prestado, sobre o 13º salário calculado sobre o montante de mão de obra e sobre férias mais 1/3 calculada sobre o montante de mão de obra. E o responsável pelo recolhimento dessas contribuições é o ógmo e ele vai fazer isso até o dia 20 do mês seguinte. Até as contribuições sobre o 13º vão ter que ser recolhidas até o dia 20 do mês seguinte, isso mesmo, tá? No caso de contratação de avulsos não portuários, a empresa tomadora de serviços vai ter que pagar 20%, SAT 1, 2 ou 3%, adicional SAT se houver direito à aposentadoria especial, terceiros e também tem aqui o avulso que pagar a contribuição. Essas contribuições, elas incidem sobre o montante de mão de obra, sobre 13º salário calculado sobre o montante de mão de obra e incidem também sobre as férias calculadas sobre o montante de mão de obra. Não sei se vocês lembram que nós vimos em aula anterior, que aqui é 8,34% do MMO e aqui é 11,12% do valor do montante de mão de obra. Então, as contribuições incidentes sobre todas essas rubricas
vão ser recolhidas pela empresa tomadora dos serviços desses avulsos até o dia 20 do mês seguinte, ok? Vamos lá. Bom, no caso de desoneração da folha de pagamento, nós temos a previsão de que até dezembro de 2014, empresas estejam pagando 1% sobre a receita ou 2% sobre a receita. E essa contribuição, ela não é recolhida em GPS. Tudo que a gente viu atrás, exceto o MEI, que tem o DAS-MEI, tudo que nós vimos aí para trás nos quadrinhos, é recolhimento feito através de GPS, Guia da Previdência Social. Mas essas contribuições sobre a receita bruta, no caso de empresas, né, que têm direito à desoneração da folha até 2014, já são recolhidas através de DARF, que é um documento de arrecadação, né, de receitas federais, e o vencimento é no dia 20 do mês seguinte. Muito bem. A contribuição dos MEI é de 5%, ele recolhe a contribuição, né, 5% sobre o salário mínimo, junto com o 1%, com R$1, né, para ICMS e R$5 para ISS, conforme o caso. É o CIMEI, é o Sistema de Recolhimento em Valores Fixos, né? E aí até o 20º dia do mês seguinte. E se cair em dia não útil, prorroga, tá? Então sempre eu tenho o 20º dia não útil, prorroga, diferente dos outros em que, se o dia 20 cair em dia não útil, antecipa. No caso do Simples Nacional, as contribuições têm um documento de arrecadação específico para o Simples e o prazo, tá? É um DARF do Simples e o prazo é até o 20º dia do mês subsequente, aquele em que houver sido auferida a receita bruta e dia não útil prorroga. Mais à frente, tá? Nós vamos ter uma aula tratando do Simples Nacional e voltamos nesse detalhe. Então aqui nós vamos encerrar esse resumo de prazos de recolhimento. Adiante, quando eu apresentar as obrigações acessórias, eu também vou fazer um resumo relativamente a prazos para cumprimento de obrigações de fazer, que estão na legislação, e também, tá, de prazos recursais, tanto no que diz respeito a benefícios quanto a contribuintes, né, que ingressem com recurso, também aqueles prazos, né, onde decai o direito de anular atos administrativos, né, a questão prescricional para restituição de valores, tá, que foram pagos indevidamente, ou de valores de diferenças que um beneficiário tenha para receber. Então, a gente mais adiante trata desses assuntos também, prazos, tá, mas em outros contextos que não prazo de vencimento de contribuição. Até a próxima aula, gente!